Capelanes está aí já, Ailton? Já tá o Capelanes? Tá. João Paulo Capelanes, que dia feliz, hein? O Tricolor venceu, a Lusa venceu também. O que eu quero mais da vida, hein, Capelanes? Bom dia. Bom dia, Agostinho. Um abraço para você, para a Silvânia Alves, para os ouvintes ligados aqui do Pulo do Gato. Caso pensado, você me dá um bom dia dessa maneira, vindo de um tricolor, né? Porque meu Atlético Paranaense, pelo 4º jogo seguido, emplacou uma derrota, Agostinho. Eu tinha esquecido. Não estava lembrando disso. Imagino que você tenha esquecido. Ô, Agostinho, vamos falar um pouco. Antes da gente falar desse resultado, tem uma informação muito importante que até o Rafael Bellatini, o repórter setorista do São Paulo da Rádio Bandeirantes, trouxe. O Daniel Alves, infelizmente, foi constatada uma fratura no antebraço direito. Daniel Alves, portanto, vai ficar um bom tempo fora dos gramados. Lembrando que nesse domingo, 11 horas da manhã, tem nada mais, nada menos do que um clássico no estádio do Morumbi. 11 horas da manhã, repito, entre São Paulo e Corinthians. O Daniel Alves, ontem, na hora do gol do Luciano, para quem não sabe, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 1-0, a transmissão do Rogério Assis. Gol marcado pelo Luciano e bem nessa hora do bate-rebate, foi um escanteio que veio da esquerda. O Daniel Alves acabou tomando um chute no antebraço, teve uma fratura, portanto ele vai colocar uma placa e vai desfalcar o São Paulo por um bom tempo, infelizmente, né, Agostinho? E foi um lance, eu tava acompanhando o jogo, você não diz assim, não parece, tem lance que você fala, nossa senhora, esse foi feio, não pareceu uma jogada normal, é incrível, né, como a consequência foi tão grave, né, porque ele teve que sair na hora e tal, não sei o que, e depois a gente teve a informação de que foi uma fratura. É uma pena, né? Porque vai fazer falta num clássico ainda mais, né, Capelanes? Ontem também o jogador Igor do CRB acabou se chocando contra um jogador do Cruzeiro, né? Pela Copa do Brasil e precisou ser levado ao hospital. Chegou a ficar inconsciente lá no meio do campo. Foi mesmo. Mas tá tudo bem com ele. A informação que temos é que tá tudo bem. Que bom. Então, até aproveito para falar, agora para a gente passar o placar da rodada. No Campeonato Brasileiro nós tivemos a vitória do São Paulo, portanto, 1-0, com essas baixas importantes. O Reinaldo tomou o 3º cartão amarelo, está fora do clássico desse fim de semana contra o Corinthians. O Luciano, o autor de mais um gol com a camisa tricolor, estava com um desgaste físico, reclamando de algumas dores, mas não deve ser problema para o duelo deste fim de semana. O Daniel Alves, como falamos, infelizmente vai passar por uma cirurgia, vai colocar uma placa e vai desfalcar o São Paulo por um bom tempo. O Corinthians, em Itaquera, recebeu o time do técnico Rogério Ceni, o mito, Agostinho, mas o Corinthians ficou no empate por 1-1. O Fortaleza saiu na frente no segundo tempo, cruzamento da esquerda do Wellington Paulista, a conclusão do Romarinho e aí o Luan, que saiu do banco de reservas, fez um golaço pegando de primeira na entrada da grande área, no ângulo do Felipe Alves. Então, placar final, Corinthians mais um tropeço em casa no Brasileirão, Corinthians e Fortaleza 1-1. E aproveito para falar rapidinho da Copa do Brasil, jogos importantes que foram finalizados ontem. O Paraná foi eliminado, o Botafogo venceu por 2-1. O Goiás, nos pênaltis, perdeu no Serrinha, no seu estádio. O Vasco venceu e avançou à próxima fase da competição. E ainda tivemos um jogaço de 7 gols, Vitória 3, Ceará 4. O Vozão está na próxima fase da Copa do Brasil, Silvânia e Agostinho Teixeira. Legal, Capelanes. Aliás, nesse gol do o Luan tá meio em baixa, né? O Luan, que era do Grêmio, que foi o melhor da América, numa Libertadores dessa da vida aí. 2017, bem lembrado. Tava em baixa no Grêmio, veio para São Paulo, pro Corinthians, não tá jogando nada disso, tanto que tava no banco, como disse o Capelanes, mas acertou um chute na gaveta e você percebe toda a equipe indo cumprimentar, abraçar, o Cássio também, o pessoal tá querendo levantar o moral do Luan. Porque tá todo mundo batendo muito nele, né? Criticando muito. Ô, Capelanes, e ontem nos Estados Unidos, né, os jogadores da NBA não entraram em quadra em protesto àquela nova ação da polícia norte-americana que no último domingo deu 6 tiros pelas costas de um rapaz negro, né, Capelanes? É verdade, Sil. Essa é uma situação que é muito delicada e é impressionante como os atletas da NBA, eles estão tomando a frente disso de uma maneira bem bacana, mostrando a sua insatisfação. Até o Milwaukee Bucks, que é o time da franquia que representa o estado de Wisconsin, eles fizeram questão de não entrar em campo e foram apoiados por outras franquias. Por exemplo, o Los Angeles Lakers, da fera, do monstro LeBron James,
Portanto, a gente vai continuar acompanhando essa situação, porque é algo inédito, quer dizer, as franquias elas estão se aliando, se juntando em prol dessa causa contra o racismo e, infelizmente, esses protestos que estão cada vez mais chocando o Brasil, e não só o Brasil, mas os Estados Unidos, o mundo inteiro, a gente vai acompanhar para entender como é que vai ser feita essa próxima rodada da NBA. De fato, tivemos 3 jogos que não aconteceram, mas devem acontecer pelas informações que chegam já a partir da semana que vem, Sil. Porque hoje também tem rodada, provavelmente eles devem aderir também às partidas de hoje, né? Certamente, certamente. Isso aí, Capelanes, abração pra você, tá? E parabéns pela vitória, Agostinho. Tchau, Silvio. Muito obrigado, desculpa, tinha esquecido mesmo, senão teria... Sabe quando o jogador, que ele jogou numa outra equipe e tal, muda de time, e aí faz gol contra a equipe dele, que ele não comemora? Eu não teria comemorado, em respeito a você, Capelanes. Abraço, hein? Um abraço.